Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bora estudar? Então, já passamos então pela aula 1, né? A aula 1 eu falei do ato administrativo até a multa. Agora nós vamos, depois na aula 2, eu falei do ato administrativo, falei dos requisitos do ato administrativo. Disciplina de direito administrativo, que é só a gente montar a nossa base. Na aula 3 eu falei dos atributos do ato administrativo, ainda tocando nesse tema, ato administrativo. Finalizei o ato administrativo com vocês e agora, na aula 4, já começa então nos temas embasados no direito de trânsito. E hoje falo com vocês de auto de infração de trânsito, beleza? Bora então, vamos comigo, vem que eu tô esperando, vamos nessa. Beleza? Vamos lá então. Pessoal, é o seguinte, já falei de ato administrativo com vocês, hoje auto de infração de trânsito. Por que essa aula vem nessa sequência? Porque depois do auto de infração de trânsito, eu quero falar das penalidades com vocês, né? E depois das penalidades, eu quero focar um pouco com vocês na penalidade de multa. Lembrando que dentro das penalidades, você tem um rol de penalidades e deste rol nós temos a multa, que é muito importante, principalmente para você que quer trabalhar no Detran, quer trabalhar na Polícia Rodoviária Federal, você precisa ter essa ideia de o que é uma multa, beleza? Massa? Então vamos embora, vamos lá, me acompanha aqui. Ó, vou começar então o auto de infração de trânsito. O auto de infração de trânsito, ele está lá no Código de Trânsito Brasileiro, ele está no artigo 280, artigo 280 do CTB. E dentro desse artigo 280, ele tem algumas fases, né? Ele tem algumas particularidades. E eu vou começar com vocês falando hoje do sujeito, ou melhor, dos sujeitos, né? Qual sujeito, Fernando? Do sujeito ativo e passivo. Sujeito ativo e passivo do auto de infração de trânsito. Lembrando vocês que o auto de infração de trânsito nada mais é do que uma simples autuação. Ou seja, o auto de infração de trânsito ele é uma autuação. E essa autuação ela tem um sujeito. E esse sujeito ele é dividido em sujeito ativo e sujeito passivo. Fernando, eu não sou formado em direito, não tenho ideia do que é esse negócio de sujeito ativo e sujeito passivo. É mais ou menos isso aí que você está pensando mesmo. Sujeito ativo é aquele cara que faz, é quem que faz o negócio acontecer. E o sujeito passivo é a pessoa que recebe, é quem recebe aquela ação. Então vamos lá, eu estou falando de um auto de infração de trânsito, que é uma autuação, e a gente tem o sujeito que faz essa autuação. Quem que é o sujeito que faz essa autuação? É o sujeito ativo, é quem faz, né? E no caso, você que quer ser PRF, quer ser agente do Detran, quer ser um policial, você vai fazer a autuação. Então a autuação especificamente é o agente da autoridade de trânsito ou a autoridade de trânsito que faz, ele que faz. Então nesse caso aqui de sujeito ativo, a gente tem uma divisão, né? E a doutrina ela faz essa divisão dessa forma assim, ó. Ó, você tem o sujeito ativo, servidor civil, e você tem também o sujeito ativo, servidor militar. Essa divisão, pessoal, não foi eu que inventei. É a divisão que a gente tem lá dentro do direito administrativo. Servidor civil e o servidor militar. Então, esses dois tipos que vocês têm lá na distribuição. O servidor civil, ele é dividido em duas partes. Aqui, você tem o estatutário e você tem o servidor seletista. Bora! Larga essa nhaca desse WhatsApp aí, ô diabo, ô miséria. Essa porra de rede social não vai fazer você passar no concurso público. Você vai continuar na mesma vida que tá, observando os outros, né? Para de curtir foto, vai curtir sua vida, vai curtir o livro, porra. Assiste a aula aí, larga essa nhaca de telefone. É, né, se viu, né, colocou carapuça, amarrou. É, eu sei bem como que funciona. Vambora, ó, vamos de novo.
servidor civil, estatutário e seletista. O estatutário é aquele cara que tem um estatuto que rege o cargo que ele tá. Então vamos supor, policial rodoviário federal, ele tem um estatuto como servidor público, que é o estatuto aqui nesse caso, é a Lei 8.112, né? Vou dar até um exemplo aqui para você, ó. Lei 8.112, né, que rege o cargo público policial rodoviário federal. Se você é um servidor estadual, você tem a lei que rege o cargo que você está. Isso quer dizer então que você é regido por um estatuto. Então você tem o servidor, o sujeito ativo, servidor civil, estatutário e seletista. Seletista é quem, Fernando? Seletista aqui é muito fácil, pessoal. CLT. Consolidação das leis de trabalho, ou seja, é um empregado público. O cara fez um concurso público, passou no concurso público, só que ao invés de ter um estatuto, ele vai assinar a carteira de trabalho e rege então todas as regras que vocês já conhecem aí da CLT, baseado numa carteira de trabalho. Esse cara pode ser demitido, tal, isso aí todo mundo já sabe, é a parte do direito administrativo. Então vamos fazer uma pegada rápida aqui. Quem são as pessoas que nós temos que fazem a autuação? Quem são os sujeitos ativos que fazem a autuação? São servidores seletistas ou estatutário. Falando nesse caso aqui, falando para vocês de servidores civis, né? Os servidores civis são esses. E depois você vai perceber também que você tem o servidor militar, ou seja, o policial militar, beleza? Aqui então você tem o PM, e lá no Código de Trânsito ele fala que é o policial militar designado. Pronto, então a gente tem servidor civil, estatutário e seletista, e a gente tem o servidor militar, que é o policial militar designado. Tranquilo, pessoal? Esses são os sujeitos ativos. Para quê? Para fazer uma autuação. Tranquilo? Massa? Fechou? Fernando, tá, entendi. Então quer dizer que eu tenho um sujeito ativo, que é um cara que vai fazer a autuação para mim. Até que eu entendi. Mas me responde uma coisa, Fernando. Quem que são os sujeitos passivos, então? Aí aqui que está o problema, né? É aqui que mora o problema. Primeira coisa, quando eu falo com vocês aqui de sujeito ativo e sujeito passivo, né? Lembrando que o sujeito passivo é o cara que recebe. Opa! É o cara que recebe então a autuação. Fernando, então é meu pai quando ultrapassa a velocidade, o radar, puf, afora. É esse mesmo, né? Ô miséria, fica correndo na rodovia, não. É esse mesmo. Então esse sujeito passivo aqui, pessoal, é o cara que vai receber essa autuação. Lembrando vocês o que aqui muda um pouquinho, né? Eu estava falando para vocês aqui dos sujeitos ativos. Você vai encontrar essa informação no artigo 280, parágrafo 4º do Código de Trânsito Brasileiro. Já o sujeito passivo aqui, quem recebe a autuação, não é mais no 280, e sim no 257. O 257 ele traz para vocês os sujeitos passivos. Lembrando o seguinte, pessoal, não é só esse sujeito passivo que está no 257, não. Tem outros, e eu vou falar nessa aula com você. Tranquilo? Vamos começar então na ordem que o Código de Trânsito ele traz para a gente, né? Vamos começar aqui então pelo condutor. O condutor. Fernando, o condutor sempre vai receber uma autuação? Não. O condutor ele é responsável nas situações que a gente fala dos atos. Ou seja, eu estou conduzindo o veículo, eu faço uma ultrapassagem de local proibido. Na hora que o sujeito ativo lá, o policial, me abordar, ele vai fazer essa autuação para mim, condutor. Ou seja, os atos, vejam bem que eu vou até dar um detalhe para vocês aqui, ó, os atos, né? Os atos são para o condutor. Então, o condutor, ele responde pelos atos, ok? Os atos cometidos ali no volante. Então, o cara, quando ele excede a velocidade, faz uma ultrapassagem de local proibido, ele para no local proibido,
tudo que é coisa de ação, de ato de condução de veículo, quem responde é o condutor, ok? Vamos seguir. Nós temos então aqui agora o proprietário. O proprietário, olha só, o proprietário ele tem uma responsabilidade também. Imagine comigo, a pessoa que está dirigindo o veículo aqui e esse veículo está com pneu careca. É uma ação? Não, é uma responsabilidade do próprio veículo. Então quem responde pelas responsabilidades do próprio veículo? O proprietário. Então se o veículo está com xenon, o veículo está com os pneus carecas, o veículo está faltando farol, o veículo não tem cinto. Nessa semana eu fiz uma autuação de uma pessoa lá que o veículo dele não tinha cinto. Cadê o cinto, motorista? Né? Beleza, deixa comigo que vai aparecer o cinto, vai ficar tranquilo que vai aparecer, e apareceu, sempre aparece. Pessoal, então, o proprietário, ele responde pelos equipamentos do veículo. Lógico, os equipamentos obrigatórios, é lógico, né, pessoal? Então, e também tem um detalhe, por exemplo, o cara coloca um neon, Velozes e Furiosos no veículo, né? Isso é um acessório proibido, né? E esse acessório proibido que ele colocou no veículo foi o proprietário, então é o proprietário que responde, né? Você pode até criar um mnemônico na hora que você for estudar, que o proprietário responde pelos equipamentos e o condutor responde pelos atos. Se você ver, você vai perceber aqui, ó, que todo mundo que erra no Código de Trânsito, ele peca em alguma coisa e vai responder, vai sofrer uma autuação. Então quem sofre autuação, Fernando? É quem peca. Então quem peca sofre autuação. Beleza? Fácil demais, tranquilo. Isso aqui, pessoal, é o geral do Código de Trânsito, as pessoas que recebem a autuação. No maior das formas, no geral, quem recebe a autuação hoje no Código de Trânsito brasileiro, ou é o condutor ou é o proprietário. Na maioria das vezes, né, a maioria das infrações de trânsito registradas hoje são para o condutor, ok? Tranquilo? Além disso, tem que trazer para vocês algumas informações. A gente tem uma questão que fala de responsabilidade solidária. Então esses dois aqui, ó, eles respondem solidariamente por alguns tipos de infração. Você vai encontrar essa informação lá no 280, parágrafo 1º, que ele fala que o condutor e o proprietário, eles são responsáveis solidariamente por alguns tipos de infração. Por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido, bem simples, para a gente não perder tempo e acelerar na aula. Vamos supor que eu empresto o meu carro para o Murilo, né? O Murilo vai lá dirigir o meu carro e o Murilo, ele vai e comete 2 infrações de trânsito, né? Tava cachaçado, né? Encheu o nariz, para não falar outro buraco, de pinga e foi abordado lá pela polícia militar e estava sem cinto. 2 infrações. 2 infrações diferentes, não tem nada a ver uma com a outra, né? A gente chama de infrações concomitantes, né? São 2 infrações. E aí, o que vai acontecer? O Murilo, ele é responsável pelas infrações, só que ele não me fala. Devolve o carro para mim, ó, caladinho. Passa um tempo, chega notificação para mim, né? Uma notificação de sem cinto e uma notificação de cachaça, de artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Bacana, legal demais. Aí eu tenho um prazo de 15 dias após essa notificação de identificar o real condutor. Por quê, Fernando? No caso não era de embriaguez? Não, era de embriaguez. Só que o que aconteceu? Ele não me falou. Ele não assinou nada. Não fez nada. O primo dele estava do lado, não tinha bebido, o policial militar liberou o carro para o primo dele e eles foram embora com o carro. Chegou lá, eu recebo a notificação, eu não estava dirigindo o veículo, a responsabilidade dessas 2 autuações não são minhas, são do condutor, né, quem estava conduzindo o veículo naquele dia. Eu posso, então, escrever lá nessa notificação o real condutor e fazer, então, com que aquela pontuação vá para a CNH do Murilo. Entenderam isso? Então, é o caso de responsabilidade solidária.
responsabilidade solidária. Entra também um pouco aqui na parte de direito civil, vou falar depois com vocês, de responsabilidade objetiva e subjetiva. Não é o momento da aula ainda. Quando eu iniciar o Código de Trânsito para vocês, artigo 1º, eu começo artigo 1º, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Entre o 2º e o 4º ali, a gente começa e bate nessa questão de responsabilidade objetiva e subjetiva. Beleza? Vamos embora então?